Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a GADGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E nesta quarta-feira, neste dia 24 de fevereiro de 2021, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra abençoada, esclarecedora para a nossa amada igreja. E hoje, irmãos, nós vamos ver a diferença entre o justo, o iníquo e o ímpio, com fundamentação bíblica. Tudo o que é ministrado, tudo que é pregado através da Igreja Global de Adoração a Deus é feito com fundamentação bíblica, é dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui não tem achismo, aqui não tem adivinação. Aqui é tudo dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Portanto, nós já vimos em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo é aquela pessoa que vive da fé, mas o justo ou o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz dele. Portanto, em Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o justo, ele deve vigiar antes de orar, para que ele não entre em tentação, para que ele não caia em tentação, para que ele não deixe a carne falar mais alto e levá-lo ao pecado, portanto, ao cometimento da iniquidade. Portanto, o justo vive da fé, e nós já vimos no Salmo 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, versículo 29, os justos herdarão a terra e habitarão nelas para sempre. Portanto, o ser justo, o crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, o não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículos 2a, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, vivendo pela fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza, a base, o alicerce, que é o Senhor Jesus, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, o que se não vê. Não é ser como Tomé, que teve que ver para crer, mas sim crermos para ver. Portanto, o justo, ele vive da fé, mas ele tem que vigiar para não recuar, para não cair, para não cometer a iniquidade. O que vem a ser iniquidade? Quem comete a iniquidade? A iniquidade, ela é cometida por pessoas que conhecem a Deus, por servos e servas de Deus, entre aspas, porque o justo, ele até erra, ele peca, ele falha, mas vem aquele ardente arrependimento no coração. E o justo, quando peca, ele não peca intencionalmente. Às vezes Satanás arma ciladas e ele é levado até ao cometimento de algum pecado por estratégia de Satanás. Ele não fica arquitetando pecados, ele não se mancomuna com o mal, com o pecado. Por quê? Porque senão ele vai ser um iníquo.
ele não vai viver pela fé, ele não vai ser um justo, mas ele vai estar cometendo a iniquidade. E a iniquidade, ela é cometida por pessoas que conhecem a Deus, que muitas das vezes estão no altar pregando a palavra de Deus, que participam, conhecem a palavra de Deus, mas elas cometem pecados e mais pecados, as escondidas, as ocultas, achando que ninguém está vendo, mas o nosso Deus está vendo. Vamos ver uma passagem que nós já vimos em Mateus, capítulo 7, dos versículos 20 em diante. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos voltar lá. 20 em diante. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha só, a pessoa era grandemente usada por Deus e, concomitantemente, depois começou a errar, a pecar, a falhar, a cometer pecados, as ocultas, achando que ninguém estava vendo. Mas o Senhor Jesus conhece e vê todas as coisas, o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Vamos ver o que ele diz. Então lhes direi abertamente, Mateus 7, 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, pessoas grandemente usadas por Deus e cometendo pecados, as ocultas, praticando a iniquidade. Agora nós vamos ver o ímpio. Depois nós vamos ver umas passagens bíblicas. Agora nós vamos falar sobre o ímpio. O ímpio é aquela pessoa que não conhece a Deus, é aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus. Ela pode até se dar, eu sei quem é esse Deus, mas ela não conhece a Deus, porque Deus nós só conhecemos através da sua palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. O ímpio não conhece a Deus, ele não tem o temor de Deus no seu coração. O iníquo também não tem um temor de Deus no coração, não. Porque se tivesse, ele não cometeria os pecados que comete voluntariamente, diferente do justo, que quando peca, peca involuntariamente, por uma cilada, por uma armadilha de Satanás. Mas o iníquo não, o iníquo ele peca voluntariamente, ele sabe que ele está errando, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece o que ele está fazendo diante de Deus, mas ele deixa a carne falar mais alto, ele não faz com que o seu espírito sufoque a sua carne, esmurre a sua carne, não. Ele dá vazão à sua carne, ele tem prazer em cometer o pecado. Agora o ímpio é uma pessoa que não conhece a Deus, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, ele é uma pessoa bárbara, é uma pessoa que comete muitas atrocidades, é uma pessoa má, é uma pessoa que comete maldades, é uma pessoa muitas das vezes sanguinária, bárbara, violenta, é uma pessoa devassa, comete pecados e mais pecados, vive na devassidão. Agora nós vamos ver passagens bíblicas que nos dão esses fundamentos. Ezequiel, capítulo 18, dos versículos 19 ao 24. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 18, dos versículos 19 ao 24. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, ou seja, o filho foi justo, fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele,
e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A pessoa ímpia vai colher os frutos das suas semeaduras. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Portanto, se o ímpio se converter dos seus pecados e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Olha a conversão do ímpio. Desejarei eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo que antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça, olha só, o justo pecando, desviando-se da sua justiça e cometendo a iniquidade, olha só, ele já está praticando pecados, cometendo a iniquidade, pecados intencionais, pois ele conhece a palavra de Deus, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Portanto, o justo, quando ele se desvia da palavra de Deus, quando ele recua, a alma de Deus não tem mais prazer nele, não se compraz dele, ele pratica a iniquidade, são pecados, pecados planejados, são pecados conscientes, e ele pratica a impiedade também. Por quê? Porque aquele espírito que foi expulso dele anteriormente, quando ele se converteu... Irmãos, nós vamos dar continuidade em novo vídeo. Estamos parando aqui por causa da hora. Paz do Senhor Jesus.